Numa floresta tropical remota, milhares de ossos, provas de um assassínio em massa. As vítimas, possivelmente as pessoas mais poderosas da sua própria sociedade. Uma dinastia real no auge da sua glória, executada e lançada para um poço. Mais de 1000 anos depois, este poço contém provas poderosas, não só sobre o destino destas pessoas, mas sobre o colapso de uma das maiores civilizações da história. Um mistério que aponta para uma história de paixão, inveja e ganância. Arqueologia Maia. Vários séculos antes do nosso tempo, a noite cai numa terra distante. Uma terra de esplendor, uma terra de riquezas e governada por reis de grande poder e fabulosamente ricos, que apreciam todos os prazeres da vida. Senhores do destino. Mas algo está prestes a acontecer. Algo que nem todo o seu poder pode evitar. O seu mundo está prestes a mudar. Para sempre. Cancuén, Guatemala. Outrora uma cidade que fervilhava de vida no coração de uma grande civilização. A civilização Maia. Agora emerge um mistério das profundezas desta selva. Uma descoberta sombria. Milhares de ossos. Ossos pertencentes a seres humanos. Aqueles que os descobriram mal podem acreditar no que encontraram. Nesta selva, o calor, a umidade, os insetos e o solo ácido costumam transformar ossos enterrados em pó. Mas estes ossos estão praticamente intactos. Para o arqueólogo Arthur Demarest, trata-se de um achado raro e empolgante, mas também perturbador. Sentimos-nos como um detetive no local de um crime, onde existem coisas realmente estranhas. Estranhas e perturbadoras. Existem imensos ossos que apontam para morte em massa. Talvez dezenas de corpos humanos atirados para um reservatório de água. Todos ao mesmo tempo. Aconteceu algo de horrível a estas pessoas. Mas o quê? E por que motivo? A primeira possibilidade: sacrifício humano. Uma prática horrorosa para nós, mas para os maias era essencial à vida. Eles acreditavam que os seus deuses exigiam sangue humano. E os maias faziam-lhes a vontade. Em troca, os deuses davam-lhes colheitas abundantes e reconheciam os seus reis como seres sagrados. Mas será que o sacrifício humano explica o que aconteceu a estas pessoas? As provas dizem que não. Nada disto parece ser um sacrifício segundo os rituais maias normais. Os maias sacrificavam um ou dois indivíduos de grande prestígio através de um ritual próprio com técnicas específicas.
Isto é um número muito grande de pessoas atiradas para este sítio. Ao que parece, estas pessoas não morreram para agradar aos deuses. E não morreram de causas naturais. A segunda a entender, foram assassinadas. Este é, sem dúvida, o maior e mais horrível massacre que já encontramos. Um massacre em que se desconhece o motivo, as vítimas e os assassinos. Um caso com vários séculos à espera de ser resolvido. Estes esqueletos fragmentados mantêm os seus segredos bem guardados, mas já existem indícios importantes, pedaços de cerâmica encontrados junto dos ossos. Os peritos datam-nos aproximadamente do ano 800 a.C. Uma descoberta crucial que nos transporta diretamente para o local do crime. Canquén foi outrora uma cidade-estado agitada, uma entre muitas que pontilhava uma área do tamanho de Itália. Hoje, essa área é ocupada pelo sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. Há 12 mil anos era o território dos Maias. Um território onde existiam cerca de 50 cidades-estado, espalhadas pela floresta tropical. As maiores dessas cidades chegavam a albergar mais de 10 mil estruturas e populações que ascendiam aos 100 mil habitantes. Os maias erigiram edifícios magníficos. Criaram obras de arte lindíssimas. Inventaram um sistema de escrita mais complexo das Américas e desenvolveram a sua própria matemática. Os astrónomos maias cartografaram cada pedaço do céu. Eram comerciantes, guerreiros e feiticeiros. Quem quer que sejam as nossas vítimas, torna-se claro que viveram num mundo de opulência e esplendor. A sua cidade não era a maior nem a mais bela, mas tinha uma grande vantagem: a sua localização. Canquén situava-se na encruzilhada das principais rotas comerciais maias. Era o equivalente a uma Hong Kong, Singapura, Amsterdão e um canal do Panamá dos dias de hoje. Nesta parte do mundo, quem quisesse comprar ou vender alguma coisa tinha de passar por Canquén. E Canquén tinha uma outra vantagem que lhe garantia a sua grandiosidade. O seu nome era Taj Chan-hak. Por volta da altura dos assassinatos, ele governava Canquén há uns impressionantes 40 anos. Cada cidade maia tinha o seu próprio rei. Mas Taj Chan-hak era uma superestrela. O seu povo participava em grandes rituais, onde ele oferecia o seu próprio sangue aos deuses. Dilacerava o seu corpo. Cortava a sua língua. E chegava mesmo a perfurar o seu pênis, em troca de paz, prosperidade e chuva, flagelando a sua própria carne pelo bem dos seus súbditos. E inspirando a sua devoção absoluta,
e governando-os com uma perícia e carisma de fazer inveja a muitos políticos modernos. Os senhores sagrados que eram realmente bem-sucedidos, como o Tashanak, combinavam os atributos de um Beckham com um Mick Jagger e um pouco de Bill Clinton, talvez até de Maquiavel ou Kissinger. Podemos ver tudo isso juntamente com um Papa João Paulo II. A extraordinária liderança de Tashanak e a localização estratégica de Canquén no cruzamento das rotas comerciais terão ajudado a levar a sua cidade ao pináculo da sua riqueza e influência. E nem sequer terá precisado de um exército para dominar os seus opositores. Se alguém saísse da linha, ele podia negar-lhe o acesso aos bens sagrados que atravessavam a sua cidade. Como conchas de Spondylus e penas de Quetzal. Sem estes objetos sagrados, ninguém podia oferecer sangue aos deuses. Sem esses rituais, os reis não teriam qualquer poder e as suas cidades arriscavam-se a desagradar aos deuses. Na arena política dos maias, Tashanak terá tido sempre a vantagem que o manteve no topo da hierarquia. É difícil imaginar um assassínio desta magnitude em Canquén durante o reinado de um soberano com tal poder. Mas por volta do ano 800 da nossa era, a morte colocou um ponto final no reinado de 4 décadas de Taj, e tudo mudou. As nossas vítimas encontraram o seu horrível destino pouco tempo antes da grande cidade de Canquén ter também deixado de existir. Mas essa é apenas parte do mistério. Num período de 100 anos, todas as cidades maias se tornaram cidades fantasma. Depois de séculos de grandeza, o mundo maia desintegrou-se rapidamente. Ninguém sabe porquê. Esqueçam a arte, os túmulos, os símbolos de escrita e a ciência. A questão está em saber o que fizeram de tão errado no fim. Arthur Demarest espera que as ossadas encontradas em Canquén o possam ajudar a revelar respostas a esta questão. Porque, antes de terem morrido, as nossas vítimas poderão ter testemunhado o fim do seu próprio mundo. E a estranha natureza das suas mortes colocou-as entre os ossos maias mais bem preservados alguma vez encontrados. Os seus assassinos atiraram-nas para aquilo que é hoje um charco de lama num pedaço esquecido de floresta tropical. Mas há 1200 anos este local era uma piscina sagrada, com paredes de estuque, junto ao Palácio Real. Os corpos afundaram-se no seu fundo lamacento. Os sedimentos e a água cobriram e protegeram os ossos durante mais de 1000 anos. Agora, estes ossos podem revelar coisas que nenhum dos outros ossos maias revelaram. E aquilo que surge em primeiro lugar é mais do que perturbador. É bizarro. Crânios estranhamente disformes. Ossos de bebés. Estas não foram umas vítimas quaisquer. E o crime tão pouco foi normal. Na Guatemala, um raro achado está a trazer uma nova luz sobre um crime antigo. As provas apontam para um massacre horrível numa antiga cidade maia.
ocorrido na altura em que toda a civilização maia começou a desintegrar-se. Os fragmentos ósseos revelam de imediato algo de estranho. São os crânios. Algo não está bem. Ao compararmos esta região frontal com esta, vemos que foi completamente empurrada para trás, fazendo com que os lados da cabeça se expandissem lateralmente. Comparado com um crânio normal, este tem um osso frontal plano e uma parte superior alongada. Parece ser um estranho defeito genético, mas não é. Poderá ter sido um ato deliberado de reverência. Alguns especialistas acreditam que os maias transformavam os seus crânios em honra do milho. Os maias viviam dependentes das suas culturas de milho. Em sinal de gratidão, eles poderão ter oferecido ao deus do milho um estranho tributo, alterando os crânios dos seus filhos à nascença. O mais incrível acerca deste crânio é a sua deformação craniana intencional. O crânio de um recém-nascido é uma coleção de placas ósseas soltas. Os maias moldavam as cabeças dos seus bebés com recurso a tábuas até tomarem uma forma longa e delgada. A descoberta de crânios como este levanta uma possibilidade intrigante. Estamos a lidar com pessoas que estavam bem na vida naquela época e as únicas pessoas que detinham este estatuto eram os governantes e as suas famílias. Nem todos concordam que os crânios deformados são sinónimo de realeza. Mas há uma outra coisa que foi encontrada no poço que fornece mais indícios de que as nossas vítimas pertenciam ao topo da hierarquia social. Jade. Para os maias, era mais valiosa do que o ouro. As nossas vítimas usavam uma enorme quantidade desta pedra preciosa. E uma delas usava algo ainda mais precioso do que jade. Um colar de dentes de jaguar. Um jaguar tem 4 caninos. Um colar descoberto em Canquén tinha 36. Para fazê-lo foi preciso caçar e matar 9 dos maiores felinos das Américas. A sua obtenção terá custado uma fortuna. Quem quer que tenha sido o seu dono era certamente muito rico. E parece que as nossas vítimas tinham poder para comprar tudo o que quisessem. Terão tido acesso ao melhor que os mercados de Canquén tinham para oferecer. Terão enfeitado as suas mesas com iguarias caras, como chocolate, mel, baunilha, peles de jaguar, tabaco e carne doce de iguana. E adornariam as suas casas e os seus corpos com pedras preciosas. Joias feitas de jade e madrepérola e penas requintadas como as plumas da cauda de um quetzal. Apenas os nobres podiam possuir uma pena de quetzal. Se um cidadão comum matasse um quetzal, corria o risco de ser executado. Estes bens que chegavam à cidade, a jade, as penas de quetzal e todas estas coisas, só podiam pertencer a nobres e reis. Não estavam à venda para qualquer um. Só um senhor sagrado poderia ter acesso a muitas destas coisas. E não eram apenas objetos.
os plebeus podiam casar-se apenas com uma mulher. Mas os aristocratas de Canquén podiam ter as que quisessem. Viviam com elas num luxo estupendo, num palácio imenso, com 200 quartos, com uma área superior a 5 campos de futebol, um dos maiores edifícios do mundo maia. Eles esperavam que as suas mortes fossem tão exuberantes como as suas vidas. Esperavam alcançar a eternidade, ostentando valiosos ornamentos de jade pintados com cinábrio. Um símbolo precioso da vida eterna. E ter um aspecto eternamente fabuloso, ocultando a sua deterioração mortal por detrás de uma magnífica máscara fúnebre. Mas quando a morte chegou, fê-lo de forma inesperada para as nossas vítimas. Não foram sepultados como grandes senhores que eram. Não foram sequer sepultados. O estranho caso de Canquén torna-se ainda mais estranho. As vítimas parecem ter sido as pessoas mais ricas da cidade. Terão tido tudo o que havia de melhor. Muitos terão sido aqueles que cobiçaram os seus bens. Mas as provas excluem a hipótese de roubo. Ao que parece, os seus assassinos atiraram-nos para uma piscina com as suas joias ainda no corpo. O motivo para este massacre não foi dinheiro. O que foi, então? Os ossos revelam agora um outro facto chocante. As vítimas não eram todas do sexo masculino. Morreram aqui 31 pessoas. Homens, mulheres e crianças. E há uma outra revelação arrepiante vinda do local da descoberta. Uma revelação que sugere que esta não foi uma simples matança. O que quer que tenha acontecido a estas pessoas não resultou na sua morte. Guatemala, um caso com 1200 anos, começa a revelar os seus segredos. Os assassinos e o seu motivo continuam por descobrir. Mas existem novas provas. As armas do crime. Machados e facas de sílex encontrados junto aos ossos das vítimas. Esta nova descoberta leva a investigação por um caminho muito sombrio. O que vemos aqui é talvez a prova de algo que aconteceu abruptamente. Foi claramente muito violento mesmo. Os investigadores já viram provas como estas anteriormente, mas não de tempos antigos. Durante a sangrenta Guerra Civil da Guatemala, na Bósnia e nos campos da morte do Ruanda, há alguns dos piores massacres e genocídios do nosso tempo. São ossos de pessoas despedaçadas e desmembradas. Homens, mulheres e crianças. E agora, na remota Canquén, veem algo semelhante. Quase todos os ossos que analisamos têm algum tipo de traumatismo. Não é claro se os ossos foram cortados antes ou depois da morte, nem porquê.
Temos provas de um instrumento muito pesado e afiado, talvez um machado ou algo do género, que atravessou e separou a cabeça femoral do resto do osso. O fémur é um dos ossos mais resistentes do corpo humano. Dá a entender que quem quer que tenha assassinado estas pessoas também as desmembrou. E terá perseguido algumas delas enquanto tentavam fugir. Este corte foi feito vindo de trás. Foi atravessado por um instrumento pesado e afiado que depois quebrou o resto do osso. O indivíduo já estaria prostrado, talvez inconsciente, quando foi desmembrado. Ou então estava a fugir ou a tentar fugir de costas voltadas para o seu atacante e não conseguiu escapar, evidentemente. Estas pessoas não terão tido a mínima hipótese de se defenderem dos seus agressores. Agressores que deixaram as suas armas junto dos cadáveres das suas vítimas, facultando provas dos seus destinos. Isto encaixa muito bem no ferimento. Esta pequena ferida terá sido causada aqui, na parte de trás da cabeça de uma criança. Podemos ver os danos causados no interior. Analisemos uma das vítimas, um rapaz. Este é o osso do pescoço. Pertence a uma criança muito nova com menos de 12 anos. Os atacantes tê-lo-ão apanhado de surpresa, mas ele tenta fugir. São demasiado velozes e ele não tem para onde escapar. Isto são marcas de uma punhalada no pescoço. A única forma deste tipo de ferimento ter acontecido é no caso de a cabeça ter sido puxada para trás e o golpe ter sido infligido por baixo da mandíbula. Terá sido um fim horrível para alguém tão novo. Mas este rapaz não foi o mais novo a morrer. Este é um osso de um bebê. Estes são fragmentos do osso ilíaco. O mais pequeno pertence a um feto de 32 semanas, enquanto este era de um com 38. Os dados que nos são fornecidos pelos ossos sugerem uma possibilidade macabra. Não se tratou de soldados que morreram numa guerra. Não foi um sacrifício religioso. Será que foi o extermínio de uma família inteira? Se eram nobres, estas pessoas não tiveram um fim nobre. Mas porquê? No sítio arqueológico, uma nova descoberta adensa ainda mais o mistério. A 75 metros do jazigo de ossos, encontra-se uma sepultura a menor profundidade. No seu interior, os ossos em avançado estado de decomposição pertencentes a um homem. Quem quer que sepultou este homem teve o cuidado de colocar uma linha de conchas lindamente trabalhada junto ao corpo. No mundo maia, representava um ato de reverência e servia para honrar apenas os defuntos mais importantes. Mas a nobreza maia era sepultada em túmulos magníficos. A sepultura deste homem mal cobria o seu corpo. Este enterro é realmente estranho. Não existe túmulo, nem sequer existe um caixão ou placas de pedra por cima. Está apenas coberto por 60 centímetros de lama. E, no entanto, este indivíduo tem um elaborado enfeite na cabeça que vai até aos pés.
Parece ter sido um enterro súbito e rápido, mas com um certo elemento de respeito. Quem era este homem? O segredo está nas conchas. Na Guatemala, a investigação de um massacre antigo toma um rumo novo e surpreendente. Perto das vítimas, jaz um homem enterrado com trajes reais, mas numa sepultura pouco profunda e sem identificação. As conchas marinhas mostram símbolos da linguagem maia. A investigação depende daquilo que estas palavras ancestrais irão revelar. Isto se alguém as conseguir ler. Há centenas de anos, um ataque implacável quase exterminou a linguagem maia. Em 1519, os primeiros europeus chegam ao território maia. Conquistadores espanhóis à procura de ouro. E missionários cristãos em busca de almas. Para seu espanto, encontram livros escritos na linguagem maia. A linguagem mais avançada alguma vez inventada nas Américas. Os livros registram o gênio de uma grande civilização, calendários elaborados, textos de astronomia, manuais para rituais majestosos. Mas, para os espanhóis, são obras de Satanás. Incapazes de os ler, perturbados pelas suas estranhas imagens, os espanhóis queimam-nos. Conhecem-se apenas 4 livros que sobreviveram à impiedosa destruição imposta pelos espanhóis. A linguagem mais sofisticada alguma vez desenvolvida nas Américas perdeu-se. Os peritos começaram a desvendar os seus segredos somente na década de 1960. Terão aprendido o suficiente para ler as conchas de Canquén? O perito em pictogramas Federico Fazen procura um nome entre as conchas. Ele reconhece o símbolo da cabeça de macaco, a palavra maia mas e um outro que significa can. Quem terá sido ele? Fazen sabe a resposta. Os relevos existentes em Canquén mostram os mesmos símbolos e um pictograma para a realeza. O nome do homem era Can Mas e não há dúvidas quanto à sua identidade. Can Mas foi um rei de Canquén, a cidade onde ocorreram os crimes que estão a ser investigados. Um governante rico e poderoso, enterrado como um pedinte numa sepultura superficial e sem identificação. O que terá levado um rei a ser insultado desta maneira? Não faz sentido. Mas os símbolos revelam um outro pormenor. O rei Can Mas morreu cerca do ano 800 d.C., por volta da mesma altura que os 31 nobres assassinados que se encontram a apenas 75 metros da sua sepultura. Será possível que as nossas vítimas sejam a família de Can Mas, uma família real? Arthur Demarest conhece um caso semelhante ocorrido no século XX. Os Romanov. Em 1918, revolucionários capturaram o czar russo Nicolau II, a sua esposa Alexandra e os seus 5 filhos, tendo-os mais tarde fuzilado a todos, incluindo os mais novos, destruindo a sua dinastia. Será que as vítimas em Canquén foram igualmente exterminadas de forma deliberada?
Parece o assassinato do rei e o massacre de toda a família real. E depois, nada. O local foi abandonado. Terá sido uma dramática mudança de sorte. Pouco depois do massacre, a grande cidade de Kangquan perdeu toda a sua riqueza e poder, acabando por se extinguir. À medida que as provas vão sendo recolhidas, uma coisa é certa: o caso do massacre de Kangquan é muito mais do que um simples crime. Facto: os assassinatos de Kangquan ocorreram por volta do ano 800 da nossa era. Facto: o rei Kanmaj morreu por volta do ano 800. Facto: a cidade de Kangquan desapareceu subitamente da história por volta do ano 800. Facto: os maias começaram a abandonar todas as suas cidades por volta do ano 800. Um massacre apavorante, o enterro humilhante de um rei, o rápido desaparecimento de uma grande cidade, o colapso inexplicável de uma civilização brilhante. Tudo por volta do mesmo período. A resolução dos assassinatos de Kangquan poderá fazer muito mais do que resolver um caso com 1200 anos. O que temos aqui são provas físicas reais e concretas do colapso dos maias e do tipo de coisas que aconteceram durante essa época. E como um dos membros da equipa forense me disse ontem, isto são provas que poderiam ser usadas num tribunal. Ninguém sabe ao certo o que levou ao colapso maia. Talvez um desastre ambiental. Durante séculos, os maias abateram árvores para obterem combustível e plantarem colheitas. Mas as árvores protegem o solo da erosão. Ao derrubarem as suas florestas, os maias expuseram as suas terras ao poder destrutivo do vento e da água, que as transformaram em zonas estéreis. Precisamente quando a pior seca em séculos começou a assolar o seu território. Mas muitos especialistas estão em crer que a seca e a fome não foram os únicos fatores que destruíram os maias. Eles afirmam que a política também poderá ter contribuído. Uma possibilidade que Arthur Demarest pondera enquanto tenta explicar os assassinatos de Kangquan. As facas e machados encontrados junto aos corpos provaram ser as armas do crime, mas o motivo poderá ter surgido décadas antes do massacre. Num mundo de sexo, política e poder. O rei maia Kanmaj foi sepultado de forma pouco condizente com o seu estatuto cerca do ano 800 d.C. Numa sepultura pouco profunda e não identificada. E alguém assassinou e desmembrou dezenas de pessoas, talvez familiares de Kanmaj, atirando-as para um poço a apenas 75 metros do local onde está enterrado. É um caso que parece não ter explicação. Mas o arqueólogo Arthur Demarest pensa que poderá fazer sentido. Poderá ajudar a explicar uma das catástrofes menos compreendidas da história. O colapso súbito e total do mundo maia. Por volta da mesma altura do massacre de Kangquan, um vasto número de pessoas começou subitamente a abandonar Kangquan e outras cidades maias. Antes de terem morrido, as nossas vítimas poderão ter visto multidões a abandonarem Kangquan e a viajar através da floresta, sobrecarregando outras cidades, onde chegavam em busca de alimento e abrigo.
De certa forma, o que temos aqui é uma espécie de efeito dominó, com o colapso e abandono destas cidades no Ocidente. O problema terá estado nos deslocados, como as Nações Unidas lhe chamam hoje. Dezenas de milhares, talvez mesmo centenas de milhares de pessoas que perderam os seus lares e migraram para outras regiões. O desespero começava a apoderar-se de um número cada vez maior de pessoas e, subitamente, as coisas passaram de muito mal para muito pior. Quando uma região recebe subitamente 10, 20, 30, 100 mil pessoas, as coisas vão começar a falhar. As coisas começaram a falhar a uma velocidade impressionante. Logo após a morte das nossas vítimas, a cidade de Cancuén deixou de existir, levando consigo o esplêndido mundo maia, enquanto o caos e o derramamento de sangue ocuparam o seu lugar. Foi rápido, tudo aconteceu num espaço de 50 anos e foi violento. O que terá conduzido a este desfecho? O que será que as nossas vítimas testemunharam nos dias finais das suas vidas? Há muito que se suspeita de uma combinação fatal de seca, excesso de população e escassez de alimentos que destruiu os maias. Mas uma outra teoria acrescenta algo mais a esta receita de morte. Algo que poderá ser um dos motivos para os terríveis assassinatos de Cancuén. Assassinatos que poderão levar-nos a um perpetrador inesperado. O pai de Canmaj, o rei Taj Chanak. O maior monarca de Cancuén não assassinou o seu filho e os parentes deste. Quando essas mortes ocorreram, Taj já tinha morrido. Mas os grandes reis maias, como Taj Chanak, poderão ter semeado sementes de discórdia que levaram ao massacre. Não com violência, mas com sexo. Ao exercerem o direito dos reis maias poderem ter as mulheres que quisessem, e não só para prazer. Tal como outros soberanos maias, Taj terá forjado alianças casando-se com filhas de outros reis. Quanto mais alianças, melhor. Digamos que se tratava de uma poligamia estratégica. Para um rei como Taj, tratava-se de uma procura por um poder ainda maior. Mas para os seus descendentes terá resultado num desastre. Porque, apesar de todos estes casamentos reais criarem efetivamente alianças duradouras, também criavam um problema que se prolongava no tempo. Herdeiros reais. Os especialistas fizeram as contas. Se o rei de uma cidade maia tivesse apenas 4 filhos, e cada um desses filhos tivesse 4, e os seus 16 netos tivessem 4, o rei teria 32 bisnetos. Contas que só se referem a uma mulher. Multiplique-se este número por várias esposas. Envolvidos 200 anos, mais de 500 pessoas numa cidade maia poderiam afirmar ter sangue real. Arthur Demarest julga que poderá ser este o motivo do Palácio Real de Cancuén ter tido os impressionantes 200 quartos. Mas também defende que, sob toda a sua prosperidade, a cidade poderá ter fervilhado com tamanha tensão. Havia rivalidades entre nobres e reis, e a competição era um fator central na civilização maia clássica. Eles criavam várias pessoas nas suas cortes que mais tarde colocariam em tronos de várias regiões.
Os que não eram nobres lutavam para aumentar o seu prestígio, que era a principal fonte do seu poder. E isto envolvia não só guerras, rituais e alianças, mas também a construção de templos cada vez maiores e a criação de ornamentos mais impressionantes. E esta rivalidade competitiva entre estes governantes ter-se-á tornado demasiado dispendiosa. Será que as nossas vítimas pertenciam a esta classe de aristocratas em competição que mandavam erguer monumentos cada vez mais impressionantes para se superarem uns aos outros? Se for esse o caso, eles não os construíram nem os pagaram. Tal missão recaiu sobre os ombros dos cidadãos comuns através de trabalhos forçados e impostos. Havia um peso cada vez maior sobre a sociedade, sobre as classes média e baixa, em termos daquilo que tinham para produzir, por forma a sustentar este crescente sistema de rivalidade. Visto através deste prisma, o mundo próspero e luxurioso das nossas vítimas parece subitamente muito diferente, fraturado por ódios contidos. Plebeus contra nobres, nobres contra nobres, reis contra reis. A inveja e as lutas de poder dilapidam as suas riquezas e consomem os seus mantimentos. E talvez tudo isto decorresse durante a seca que exauria os campos. Até mesmo cidades prósperas como Canquén estavam à beira da ruptura. Subitamente, o enterro insultuoso de Canmas não parece tão enigmático. E o massacre de uma família real inteira não parece tão estranho. Arthur Demarest acredita que por volta do ano 800, apenas um rei tão poderoso como Taj Chanak poderia ter evitado a queda iminente de Canquén. Depois da sua morte, tal não foi possível. Não é de surpreender que logo após Taj Chanak tudo se tenha desmoronado. Havia demasiadas elites, demasiados rivais, e num sistema baseado na rivalidade de estatutos, era inevitável haver uma ruptura. E em Canquén, esta ruptura ocorreu de forma dramática. Este achado é uma espécie de pedra angular que junta todas as peças do puzzle e que nos ajuda a perceber o colapso maia. É realmente invulgar encontrar isso e encontrar este tipo de fotografia de um dos momentos da desintegração desta civilização. Um dos momentos mais trágicos e infelizes. É muito importante porque nos mostra que as civilizações podem realmente cometer erros. Trata-se de um crime de guerra de há 1200 anos. Ninguém sabe quem matou as vítimas de Canquén. Terão sido plebeus que se revoltaram contra os trabalhos forçados e os pesados impostos? Ou parentes ciumentos que queriam ver os rivais fora do seu caminho? Ou talvez outras cidades que cobiçavam as riquezas de Canquén ou estavam cansadas da sua influência sobre as rotas comerciais? Mas a leitura do enigma destes ossos despedaçados ensina-nos uma profunda lição. Os maias prosperaram durante mais de um milénio, alimentando enormes populações em plena região tropical. Construindo cidades de beleza e tamanhos estupendos, calculando calendários de uma precisão impressionante, criando uma linguagem sofisticada, matemática complexa e arte admirável. Conquistaram a natureza, conquistaram o tempo, conquistaram o mundo da mente. Mas houve uma coisa que todo o seu brilhantismo não conseguiu conquistar e que os conduziu à sua destruição.
não conseguirão conquistar-se a eles próprios. Versão portuguesa via satélite.